Oi pessoal, tudo bem? Continuando o estudo sobre reprodução humana, hoje a gente vai falar sobre o sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino cumpre um importante papel de gerar uma nova vida. Eu separei para vocês algumas funções principais. Produz os gametas femininos, que são os óvulos, fornece um local apropriado para a ocorrência da fecundação, permite a implantação do embrião, oferece ao embrião condições para o seu desenvolvimento, executa atividade motora suficiente para expelir o novo ser quando ele completa sua formação, ou seja, durante o parto. O sistema reprodutor feminino é formado por órgãos internos e externos. Os órgãos externos são os pequenos e os grandes lábios, a abertura da vagina, que é o local onde ocorre a saída da menstruação. Também ocorre a penetração do pênis durante o ato sexual e também a saída do bebê quando se trata de um parto normal. Na abertura da vagina está localizada uma membrana fina que é chamada de ímen. O ímen geralmente se rompe na primeira relação sexual, quando a mulher perde a virgindade. Ele pode ou não sangrar, vai depender se durante o ato foi rompido algum vaso sanguíneo. O clitóris também faz parte dos órgãos externos e ele é a principal região de prazer sexual feminino. É uma região muito sensível onde passam muitos vasos sanguíneos. A abertura da uretra é o local onde ocorre a saída da urina. Como vocês puderam perceber, a mulher apresenta duas aberturas nos órgãos externos, ou seja, a abertura da vagina e também a abertura da uretra. Ambos têm funções diferentes no corpo dela. Já os órgãos internos são os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina. A gente vai falar agora sobre cada um deles. Os ovários, como vocês podem ver, são dois órgãos de forma oval e que medem de 3 a 4 centímetros de comprimento. Eles são responsáveis pela produção dos hormônios sexuais da mulher, que eu já expliquei para vocês, a progesterona e o estrógeno. Além disso, eles também produzem e armazenam os óvulos. As tubas uterinas são dois tubos com aproximadamente 10 centímetros de comprimento que unem os ovários ao útero, ou seja, uma tuba uterina de cada lado, assim como um ovário de cada lado. Durante a ovulação, o óvulo amadurecido é chamado de ovócito 2. Ele só recebe o nome de óvulo quando ele é fecundado. Então, por enquanto, a gente vai chamar de ovócito 2. Ele sai do ovário e penetra na tuba uterina. É na tuba uterina que vai acontecer a fecundação quando o espermatozoide encontrar o óvulo. O útero é um órgão muscular oco de grande elasticidade, do tamanho e forma semelhante a uma pera. A principal função do útero é acomodar o feto até o nascimento do bebê. Por isso que ele tem uma grande elasticidade, porque conforme o bebê vai crescendo, o útero vai se adaptando ao tamanho do bebê. Eu já falei para vocês sobre a abertura da vagina, porém, a vagina em si, a maior parte dela, é um órgão interno, ou seja, que fica dentro do corpo da mulher e não no ambiente externo. A vagina é um local que faz a comunicação do útero com o meio excretor, ou seja, com a saída das excretas, no caso, a menstruação. Ela possui aproximadamente 8 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros de diâmetro. As principais funções eu já falei para vocês, são a passagem do sangue durante a menstruação, a penetração do pênis durante a relação sexual e o principal canal do parto, responsável pela saída do bebê, se for um parto normal. Ovulação e período fértil. A partir da puberdade, aproximadamente uma vez por mês, um dos ovários lança um óvulo na tuba uterina. É aí que ocorre a ovulação. A ovulação ela só vai acontecer nesse momento porque é durante a puberdade que a mulher começa a produzir hormônios sexuais que vão ser responsáveis por isso. Esse óvulo é chamado de ovócito 2, lembrando que eu já expliquei para vocês que ele tem esse nome porque ele ainda não foi fecundado. Esse ovócito 2 ele vai sair do ovário e vai se encaminhar até a tuba uterina para ficar esperando a chegada do espermatozoide para acontecer a fecundação. É claro que isso só vai acontecer se houver ato sexual desprotegido.
Esse fenômeno marca o período fértil da mulher, ou seja, se houver relação sexual desprotegida nesse período fértil, a mulher tem grandes chances de engravidar. Uma característica muito importante do período fértil é que a mulher começa a produzir um muco cervical. Essa secreção, ela tem um aspecto de clara de ovo e a mulher consegue perceber que ela está ovulando, ou seja, que ela está no seu período fértil, se ela detectar a presença desse muco, dessa secreção. Ou seja, se ela mantiver relações sexuais desprotegidas nesse período, ela tem grandes chances de engravidar. Eu acabei de explicar para vocês sobre o período fértil, que é o momento que a mulher está ovulando. É lógico que toda essa preparação para uma possível gravidez vai ser descartada caso não exista relação sexual. Então, esse descarte é feito através da menstruação. A menstruação representa o início da vida fértil da mulher, ou seja, o período em que ela atinge a sua maturidade e já pode engravidar caso tenha uma relação sexual desprotegida. Na menstruação, ocorre uma descamação do endométrio. O endométrio é uma camada que reveste o útero da mulher. Então, o corpo dela fica preparado para uma possível gravidez e caso não haja a fecundação, essa preparação vai ser eliminada através da menstruação, ou seja, através da descamação do endométrio e do sangue, que foi resultante do rompimento dos vasos sanguíneos durante essa descamação. A menstruação vai acontecer quando não houve fecundação do óvulo. A menarca é a primeira menstruação da mulher que acontece por volta dos 12, 13 anos de idade. Lembrando que essa idade pode sofrer variação. Já a menopausa marca o fim da menstruação da mulher, ou seja, quando ela para de produzir óvulos, e acontece por volta dos 50 anos de idade. Durante o período que antecede a menstruação, ou seja, alguns dias antes, é comum as mulheres sofrerem de TPM, a tensão pré-menstrual, e ela é marcada por algumas características, como irritabilidade maior, sensibilidade maior e dores abdominais. Tudo isso acontece porque durante esse período ocorre uma grande oscilação de hormônios dentro do corpo da mulher. O ciclo menstrual é o período entre o início de uma menstruação e outra. Esse período dura em média 28 dias, mas ele pode variar de uma mulher para outra. Vamos supor que uma mulher tem um ciclo menstrual regular de 28 dias e ela menstruou no dia 1º. A menstruação dela dura 5 dias. Começou no dia 1º e acabou no dia 5. O período fértil dela, ou seja, o dia fértil em que ela vai estar ovulando, vai ser o dia 14. Por quê? São 14 dias depois do primeiro dia que ela menstruou. Se ela tiver uma relação sexual desprotegida nesse período, as chances dela engravidar são muito grandes. É claro que a gente não deve seguir esse método da tabelinha, da contagem do dia fértil, como regra para evitar uma gravidez. Por quê? Porque a mulher ela pode ovular antes ou depois desse 14º dia. Então, a melhor forma de evitar uma gravidez é usar preservativo. Como eu falei para vocês, todos os meses o corpo da mulher se prepara para uma possível gravidez. Caso ocorra a relação sexual desprotegida e os espermatozoides consigam chegar até a tuba uterina, onde o óvulo vai estar esperando por ele, se a mulher estiver no período fértil, vai acontecer a fecundação, ou seja, o encontro do óvulo com o espermatozoide. A partir desse momento, vai se formar a célula-ovo, ou zigoto, que vai iniciar a formação de um embrião lá na tuba uterina. Por volta de 5 a 13 dias depois que ocorrer a fecundação, o embrião ele vai se deslocar da tuba uterina em direção ao útero para se implantar lá e iniciar o seu desenvolvimento. Esse período é chamado de nidação e algumas mulheres podem ter um corrimento marrom ou rosa nesse período. A gestação humana é contada em semanas e por volta de 40 semanas é quando o bebê já está pronto para nascer. Essas 40 semanas equivale a 9 meses. No caso da gravidez de gêmeos, ela pode ser de dois tipos, quando eles são idênticos e quando eles não são idênticos. Os gêmeos idênticos são chamados de univitelinos, e isso acontece porque eles se originaram de um mesmo óvulo.
um único óvulo que se dividiu em dois e deu origem a dois gêmeos idênticos. Já no caso dos gêmeos bivitelinos ou fraternos, isso acontece quando eles não são idênticos e podem ter sexos diferentes também, um menino e uma menina. Isso acontece porque, durante uma única gravidez, foram fecundados dois óvulos diferentes por dois espermatozoides diferentes, e isso originou uma única gravidez com dois gêmeos separados, chamados de gêmeos fraternos. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Uma boa semana a todos e até a semana que vem.